Você tem coragem de pôr o microfone da tua igreja na mão de alguém que não faz ideia daquilo que você crê para expor em canções? Então você tem que ter um cuidado muito grande, sabe? Incrível isso. Eu acho que chegou a hora da gente olhar para a adoração cantada como a gente olha para a adoração falada. Por exemplo, você tem um pastor ali, e esse pastor tem 2 discípulos e os moleques têm, sei lá, 22 anos. Né? São potenciais líderes da igreja. E aí um cara visivelmente é da palavra, o outro cara completamente do louvor. E aí o da palavra você põe ele num curso de teologia, o do louvor você põe num curso de violão. Entendi. Não desmerecendo o curso de violão. Sim, sim. Mas você tá dizendo pro cara que você não dá valor. Que ele é um técnico. Né? Exatamente. E aí você tá dizendo que a palavra é mais importante do que a adoração. Quando, na verdade, se nós tivéssemos a compreensão que a adoração é o meio pelo qual a doutrina escorre pela igreja, e muito mais, escorre democraticamente, no sentido de agora a igreja está falando o que nós queremos, não mais um pastor pregando para gente calada. Então a adoração é preciosa porque todo mundo está cantando com as mãos levantadas, entregue de corpo, alma, espírito, mente, aquilo que foi pregado pela palavra. Então é a oportunidade de você não centralizar num pastor ou num mestre a doutrina, mas você falar, vamos lá, agora é a hora de todo mundo dizer aquilo que a gente crê. Então eu acho que chegou de fato a hora da gente compreender a adoração cantada como a gente compreende a adoração falada. O meio pelo qual a gente devolve para o Senhor aquilo que a gente está entendendo, a gente está se tornando. Faz sentido isso que eu estou falando? Muito então legal. eu acho que o cuidado nessa construção de uma adoração, de uma cultura de adoração, que a gente fala bastante, isso, né? Preciso ter uma cultura de adoração. Por onde eu começo? É sentando na mesa com seus líderes de adoração e conversando sobre o que nós cremos, sobre a nossa visão, missão, valores. Cara, é muito claro para mim, por exemplo, lá no início dos anos 2000, não, lá para 2005, que começou o Toque no Altar junto com o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, era muito claro que estava nascendo ali o que nós chamamos hoje, alguns pejorativamente, de teologia da prosperidade. Porém, naquela época, dava para perceber muito bem que a canção era reflexo do que o Marcos Gregório estava pregando. Exato. Era simplesmente melodia nas pregações Exatamente. do domingo, né? E aí nós vamos ver, por outro lado, a adoração extravagante com Casa de Davi, o Mike pregando e o Davi cantando o kit. O Mike tinha acabado de pregar. Inclusive, esse é um modelo muito das salas de oração, né? O cara fala alguma coisa, ora a Bíblia, tá ali orando a Bíblia e logo depois o líder de adoração já lidera com uma canção espontânea baseada naquilo que eles acabaram de cantar. Isso fortalece muito e acelera muito a maturidade da igreja. Então eu acho que o caminho, obviamente de maneira equilibrada, deve ser esse. Porque você vê realmente o modelo da Bethel, o modelo da Hillsong, o modelo da Elevation. Você vai ouvir as canções, são reflexos das séries, né? Que acabaram de passar ali, né? A Hillsong, eles têm um acervo de compositores disponíveis ali que trabalham para a igreja. Então eles não sobem lá para cantar, poucos deles sobem para cantar, a maioria deles estão escondidos, mas sentados numa sala conversando sobre o que eles estão pregando, e eles vão liberando canções baseadas naquilo que eles estão falando naquele tempo, que é outra máxima que a gente precisa abraçar. Eu digo o seguinte, que o compositor, ele precisa cantar o que Deus está falando com ele, mas o que Deus está falando com ele precisa casar com o que Deus está falando com a comunidade dele. O problema que a gente vem percebendo no meio do caminho é compositores que ministram suas canções, que tem muito mais a ver com eles, né? Do secreto, para uma comunidade que não se identifica com aquilo que ele compôs no secreto.